Palavra puxa palavra, uma ideia traz outra, e assim se faz um livro, um governo ou uma revolução. Machado de Assis. Bom dia, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Bom, estou aqui de novo na nossa aula de gramática para a gente continuar conhecendo um pouquinho mais sobre as palavras que compõem a nossa língua. Hoje, nós vamos estudar sobre os processos de formação das palavras. Para isso, a gente vai usar um pouquinho sobre o que a gente viu na nossa aula anterior, que foi a estrutura das palavras. Vamos lá? Bom, vocês estão lembrados de que nós vimos que todas as palavras são formadas por pequenas estruturas que a gente chama de morfemas. Lembra disso? Todo pedacinho de palavra que tem um significado. Então, uma palavra é formada pelo morfema radical, pelas desinências, né? E a gente vai continuar trabalhando com essa ideia hoje, só que para conhecer sobre os processos que formam essas palavras. Nós temos na língua portuguesa, principalmente, dois processos. O primeiro é da derivação e o segundo é da composição. Tem outros processos também, que eu vou falar para vocês no finalzinho da nossa aula hoje, que produzem uma quantidade menor de palavras, mas nem por isso são menos importantes, tá? Mas eu vou dar uma ênfase maior nesses dois primeiros que eu falei para vocês, porque são os que mais produzem palavras na nossa língua. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles? Bom, inicialmente, para que a gente já possa diferenciá-los, a gente vai colocar as seguintes características. A derivação trabalha com apenas um radical. Então, é o processo de formação de palavras que contém somente um radical. Ao contrário, na composição, a gente também tem um processo de formação de palavras, no entanto, são com dois radicais ou mais, certo? Esses radicais indicam as palavras primitivas, ok? Então, a gente vai começar falando sobre a derivação primeiro. Bom, para a derivação acontecer, a gente tem o morfema, que é o radical da palavra primitiva, e aí a gente vai acrescentar a esse radical outros morfemas que vão modificar o sentido dessa palavra. E esses outros morfemas não são outros radicais, como eu já falei, né? Na derivação tem apenas um. Então, quais são esses morfemas? A gente vai acrescentar prefixo, a gente vai acrescentar sufixo e outras estratégias. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre elas. A primeira derivação que a gente vai ver é a derivação prefixal. Como o próprio nome indica, é aquela derivação que traz um prefixo àquele radical primitivo. Por exemplo, infeliz. Nós temos o radical feliz e o prefixo in. Desleal. A gente tem o radical leal e o prefixo des. Ficou claro? Então, é quando você acrescenta somente um prefixo antes do radical. E percebam que você muda o sentido da palavra primitiva. Bom, temos a derivação sufixal. Como é que é? Você acrescenta o sufixo. Muito bem. Então, você tem o radical da palavra mais um sufixo que vem depois dele. Por exemplo, felicidade. Eu tenho o radical feliz e o sufixo dade. Irresponsabilidade. Perceba que aí eu tenho o sufixo dade também, né? Além do prefixo, mas aqui a gente vai analisar somente o sufixo, que no caso é o dade. Outros exemplos. Tem um que a gente usa muito, que são os sufixos que indicam diminutivo ou aumentativo, né? Por exemplo, menininho, portinha,
Cabeçudo. Tem uma professora que chama vocês disso, né? Tô sabendo. Pois é. Então são sufixos que vão modificar o sentido, dando aí um significado de algo que seja maior, de algo que seja menor, né? O diminutivo pode indicar também afetividade, carinho, pode também indicar desprezo, enfim, independente do sentido, a gente tem o acréscimo do sufixo ao radical da palavra. A isso a gente chama de derivação sufixal. Tudo bem? Bom, agora o terceiro tipo de derivação é aquele que junta esses dois primeiros que eu falei. Então, é a derivação prefixal e sufixal. No caso da palavra que eu disse anteriormente, irresponsabilidade, a gente tem uma derivação prefixal e sufixal, percebam? Eu coloquei tanto o prefixo i quanto o sufixo dade. E tem um quarto tipo, que é chamada de derivação parasintética. Gente, a derivação parasintética é muito parecida com a derivação prefixal e sufixal. Ou seja, na derivação parasintética, a palavra aparece também com prefixo e também com sufixo. Qual que é a diferença, professora? Por que que é tão igual assim e por que que a gente estuda como se fosse diferente? É o seguinte, na derivação parasintética, não é possível retirar o prefixo ou retirar o sufixo da palavra. Eu vou dar exemplos que eu acho que vai ficar bem melhor para ser compreendido. Vamos pegar a palavra infelicidade. Lembra na aula anterior que eu comecei com a frase infelicidade é questão de prefixo? Pois é, vamos retomar essa palavrinha. Na palavra infelicidade, eu tenho o prefixo in e o sufixo dade. E o radical feliz. Muito bem. Se eu tiro o prefixo, vai ficar felicidade. Tem sentido? Claro. Se eu tiro o sufixo, vai ficar infeliz. Tem sentido? Tem. Percebam? Se eu tirei o prefixo e a palavra continuou tendo sentido, ou se eu tirei o sufixo e a palavra continuou tendo sentido, eu tenho aí a derivação prefixal e sufixal, que foi a terceira que eu falei. Agora imaginem a palavra entardecer. Na palavra entardecer, eu tenho o prefixo em, o radical tarde e o sufixo esser. Agora, se eu tiro esse prefixo, por exemplo, vai ficar tardecer. Existe tardecer? Não existe. Vamos fazer diferente. Vamos tirar agora o sufixo. Vai ficar entarde. Entarde? Também não existe. Perceberam a diferença? Na derivação parasintética, você não pode tirar nem o prefixo, nem o sufixo, porque ambos são importantes para a formação da palavra. Se você tira um ou outro, a palavra fica caduca, a gente não entende nada dela, ela perde o seu sentido. Ao contrário da derivação prefixal e sufixal, que o prefixo e o sufixo não são dependentes, então eu posso tirar um que vai continuar tendo sentido, não o mesmo, né, gente? Mas tem sentido. E eu posso tirar o outro, que eu também consigo uma palavra com sentido. Entenderam essa diferença? Então vamos nos atentar a isso. Bom, seguindo o barco, a gente tem também, como um processo de formação de palavras, a derivação regressiva. Bom, o que é essa derivação regressiva? É quando você... Eu vou falar num linguajar bem simples aqui para a gente entender. É quando você
diminui a palavra. Você diminui a palavra primitiva para formar uma outra. Então, imaginem assim, ó. Nós temos o verbo dançar. Ele está no infinitivo. Se eu tirar o R que marca o infinitivo, vai ficar dança. E aí eu formo o substantivo, a dança, que veio do verbo dançar, certo? Então, a derivação regressiva é quando você diminui a palavra primitiva para obter uma nova palavra. O verbo combater, você tira o R e fica combate. O combate foi sangrento. Então, a gente tem o substantivo combate, que se originou do verbo combater. Então, a isso a gente dá o nome de derivação regressiva, também chamada de deverbal. A gente tem um outro tipo de derivação regressiva, que é a regressiva nominal. A gente trabalha só com nomes. Por exemplo, o substantivo barracão. Barracão, né, o nome de um galpão grande. A gente tem como palavra derivada de barracão a palavra barraco. Percebam? Ao invés de aumentar a palavra, né, porque quando a gente pensa em palavra derivada, a gente tem a tendência de imaginar uma palavra maior, formada a partir da primitiva. Nesse caso é o contrário, a gente forma uma palavra menor. Então, barracão, barraco. Japonês, japa. Português, portuga. Perceberam? Então, são exemplos de derivações regressivas nominais, porque elas vieram de nomes. Muito bem. E aí a gente chega no último tipo de derivação, que é a derivação imprópria. Bom, o que é essa derivação imprópria? É quando você usa uma palavra que vem de uma classe gramatical, só que como se ela fosse uma outra classe gramatical. Então, você faz esse transporte de uma classe gramatical para outra. Vamos dar exemplos para a gente poder entender melhor. A palavra porquê. Originalmente, a palavra porquê é uma conjunção. Só que a partir do momento que eu faço a relação do porquê com a palavra motivo, com a palavra razão, que é aquele quarto tipo de porquê que existe, sabe? Junto com acento. O porquê. Pois é, nesse caso, eu tirei a palavra porquê do grupo das conjunções e coloquei no grupo do substantivo. Então, eu transformei, eu fiz uma derivação imprópria, certo? Então, quando eu falo, eu não entendo o porquê da sua revolta, eu usei o porquê como substantivo, só que originalmente ele é conjunção. A palavra não, a gente também usa bastante. Por exemplo, o não é muito importante para as crianças. Nesse caso, eu transformei o advérbio de negação não em um substantivo. Viram só? Então, eu tiro de uma classe gramatical e passo para outra. E muitas vezes eu também altero o sentido da palavra. Todas as manhãs eu acordo com o cantar dos pássaros à minha janela. Oh, que lindo! Gente, eu usei o verbo cantar nessa frase como substantivo. O cantar dos pássaros, certo? Então, eu também fiz uma derivação imprópria. Belezinha, belezinha, gente? Então, aqui eu tenho os tipos de derivação. Derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação parasintética, derivação regressiva e derivação imprópria. São 6 tipos de derivação. Agora a gente vai para o outro tipo de processo de formação de palavras, que é a composição. Prometo que esse é menorzinho. A composição
voltando lá quando eu diferenciei uma da outra, é quando você trabalha com 2 ou mais radicais para formar uma palavra. E ela pode acontecer de 2 formas. A gente tem a composição por justaposição e a composição por aglutinação. Olha que belezinha! A composição por justaposição é quando você pega 2 radicais, junta, não modifica nada neles e forma uma nova palavra. Simples assim. Então você tem ali, por exemplo, guarda-chuva, guarda-chuva. Passa-tempo, passa-tempo. Gira-sol, gira-sol. Porta-retrato, porta-retrato, certo? Isso a gente chama de composição por justaposição, porque você uniu 2 radicais, 2 palavras e formou uma nova, só que você não modificou nada. Ah, professora, mas na palavra girassol, por exemplo, o sol tinha um S só e agora ele tem 2. Vai falar que eu não mudei nada? Não mudou mesmo. Esse S que a gente coloca é uma por pura questão gramatical. É para a palavra ficar gramaticalmente correta. Assim como em algumas a gente coloca o hífen, e em algumas a gente dobra a letra, como é o caso do girassol, como é o caso do porta-retrato, que de acordo com a nova ortografia tem 2 R's agora, né? Porta-retrato, tudo junto com 2 R's lá no meio. Então é só por uma questão gramatical, mas você não mexeu em nada na palavra. Então isso a gente chama de justaposição. E o que seria a aglutinação? Digamos que a composição por aglutinação seja algo muito mais intenso para as palavras. Sabe por quê? Porque elas se juntam tanto, mas se juntam tanto que elas se modificam. Então é uma aglutinação mesmo, certo? A gente tem 2 radicais que se unem, só que para que essa nova palavra fique melhor pronunciada, melhor audível, a gente tem uma modificação nesses radicais. Então, essa nova palavra vai modificar os radicais que as formaram, que a formou, certo? Por exemplo, na palavra planalto. Planalto. Na palavra planalto, a gente tem 2 radicais, plano e alto. Só que quando a gente juntou para formar a palavra planalto, modificou esses 2 radicais. Então, por isso que é a aglutinação. Na palavra embora, olha só que legal. Na palavra embora, a gente tem 3 radicais. Olha que sensacional isso, gente. A gente tem o radical em, o radical boa e o radical hora. Em, boa, hora, juntou tudo, aglutinou, virou embora. Ah, que gracinha! Tá vendo só a diferença? Na justaposição você não muda nada, você só junta as palavras. Na aglutinação você une e modifica esses 2 radicais. Viu como é lindo? Gente do céu, estudar como as palavras da nossa língua são formadas é mágico, é encantador. Bom, lembra que eu disse que também existem outros recursos que são responsáveis pela formação de menos palavras, mas que não são menos importantes. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles, tá? O primeiro recurso que eu destaco para vocês é o recurso da redução. Nesse recurso, a gente tem uma palavra que é reduzida. E essa redução pode acontecer de 3 formas diferentes. A gente tem a redução por siglonimização. Nada mais é do que sigla, tá?
Você faz a sigla da palavra. Por exemplo, IBGE, Enem, IPTU, IPVA, certo? São siglas compostas pelo início de cada palavra que forma aquele nome. Então, esse é um processo de redução das palavras, tá? Então, a siglonimização primeira. A gente também pode reduzir uma palavra usando a abreviação. Por exemplo, vocês sabiam que os carros populares são feitos, né, a partir de 4 pneumáticos? Pois é, a gente não usa a palavra pneumático, a gente fala pneu. Nossa, o pneu do carro do meu pai furou hoje cedo. Pois é, então a palavra correta, completa, é pneumático. Só que, para facilitar o processo de comunicação no dia a dia, a gente fez a abreviação. Então, hoje a gente fala simplesmente pneu, mas o nome completinho é pneumático. E aí, vamos tirar uma foto? Na verdade, fotografia é o nome completo, mas a gente abreviou e virou foto. Nas cidades grandes, as pessoas usam muito o metrô. Na verdade, o nome completo é metropolitano. Nossa, eu tenho que pegar o metropolitano. Perceberam como fica um pouco mais difícil, né? Então, as pessoas, no dia a dia, usam de forma abreviada. É o que a gente chama de abreviação. E o terceiro tipo de redução é a abreviatura. Abreviação, abreviatura, não é a mesma coisa? Não. Na abreviatura, a gente tem algo ainda mais reduzido. Por exemplo, MG de Minas Gerais é uma abreviatura. AV de Avenida é uma abreviatura. DR de Doutor é uma abreviatura. SR de Senhor é uma abreviatura, certo? Então, ela ainda é menor do que a abreviação, beleza? Então, essas são as formas da gente obter a redução, que é mais um processo de formação de palavras. A gente também tem, como outro processo de formação, as amadas onomatopeias. Uhul! A onomatopeia é um recurso muito utilizado, principalmente nas histórias em quadrinhos, tirinhas, charges, e elas buscam a representação de sons que produzimos no dia a dia. Então, a gente transforma em palavras, né? Por exemplo, toque, toque, toque. Trim, trim. Din, dom. Buá. Au, au. Certo? São exemplos de onomatopeias. Outro recurso de formação de palavras são as palavras valise. Palavra valise. O que é isso? É quando você tem também a composição de duas palavras, certo? Então, a gente junta dois radicais, só que pelo menos um deles vai sofrer um truncamento, certo? Por exemplo, Fla-Flu, quando tem o jogo entre Flamengo e Fluminense, a gente fala que vai ter um Fla-Flu. Um showmício, que é a mistura de show mais comício. Uma colinha aqui. Portunhol, que é a mistura de português com espanhol. Chocotone, que é a mistura de chocolate com panetone, percebam? Então, pelo menos uma das palavras primitivas sofreu aí um truncamento, a gente chama de palavra valise. Bom, faltam só duas, tá? A próxima são os estrangeirismos, que vocês com certeza conhecem melhor do que eu. É quando a gente pega uma palavra que não pertence à nossa língua e utiliza aqui.
Por quê? Porque muitas vezes não tem ainda na nossa língua uma palavra que corresponda a ela. Por exemplo, a palavra shopping. Ah, eu gosto de ir passear no shopping. A palavra shopping é uma palavra estrangeira que nós aqui no Brasil nos apropriamos dela, né? A palavra mouse, né? O mouse do computador, também é uma palavra que a gente se apropriou. E aí tem palavras que a gente se apropria tanto que a gente faz o aportuguesamento delas. Então a gente transforma essas palavras estrangeiras em palavras pertencentes à nossa língua mesmo. E aí elas começam a seguir, inclusive, todas as regras que a gente utiliza aqui. O verbo delete, né, lá do inglês. Hoje a gente já usa livremente aqui no Brasil como deletar. Ah, eu preciso deletar aqueles documentos. Então é uma palavra que veio, né, de uma língua estrangeira e a gente aportuguesou. A gente aportuguesou, certo? Mas quando ela ainda não foi aportuguesada, a gente chama de estrangeirismo. Belezinha? E a última, linda, maravilhosa, que eu adoro de paixão, esse último processo é o neologismo. O neologismo nada mais é do que a criação de uma nova palavra dentro da nossa língua. Mas assim, esse processo não acontece de forma aleatória, não. É tudo dentro de um contexto. Os escritores gostam muito de fazer neologismos, né? Porque às vezes eles não encontram uma palavra adequada para expressar aquilo que eles querem. Então eles transformam palavras já conhecidas em novas palavras, só que dentro daquele contexto, para conseguir expressar o que eles desejam. E aqui no Brasil nós somos privilegiadíssimos porque nós temos o pai dos neologismos, que é ninguém menos que João Guimarães Rosa, queridíssimo escritor que faz parte da fase do modernismo aqui no Brasil. E ele, gente, adorava criar novas palavras e instigava os leitores a compreender essas palavras. E o melhor era não somente as palavras que ele criava, mas os caminhos que ele levava para criá-las. Era mais interessante entender como essas palavras eram criadas dentro do contexto, dentro das histórias. Por exemplo, vou dar 2 neologismos que o Guimarães gostava de criar. Tinha um que ele chamava de embriagatinhar. Embriagatinhar. Que nada mais é do que a ideia de embriagado com engatinhar, né? A pessoa quando bebe demais e não consegue nem andar e começa a engatinhar. Então ele usava esse verbo. Ele chegou embriagatinhando. Olha que coisa mais linda! E ele também gostava muito de usar um chamado circuntristeza, que significava a tristeza circundante. Olha que coisa mais profunda, gente! Como que consegue nos atingir de uma forma tão intensa, não é verdade? Olha, esse ambiente está circuntriste. Nossa, há uma circuntristeza nesse lugar. Olha que coisa mais linda! Então, o neologismo é quando você cria novas palavras dentro de um contexto para que o leitor possa compreender melhor aquilo que você quer expressar. E assim são formadas as palavras da nossa língua portuguesa. Palmas! Muito bom, muito bom. Gente, é isso. Fico por aqui hoje, espero que vocês tenham entendido melhor e eu estou à disposição para tirar todas as dúvidas cruéis que os atormentam. Tenham todos uma ótima semana, um beijo no coração e até mais. Tchau, tchau!